Sou Davi Braga Júnior, sou médico, sou professor de semiologia, uma coisa que nem existe mais, e funcionário público, aposentado no momento, e cuidei do IANSP quando essa história de negociação começou. O IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo. É um hospital que tem, na época que nós fizemos esse trabalho, tem cerca de 900 leitos funcionando, um ambulatório que atende 4.000 pessoas, um pronto-socorro grande, todas as especialidades médicas e 19 ambulatórios esparramados pelo Estado de São Paulo. Isso é o IANSP, que atende basicamente o grosso desses pacientes que lá estudam, são atendidos, são professores. Em 1988, eu era diretor do Hospital do Servidor. E esse hospital tinha uma complexidade enorme. Ele tem, desde a sua estrutura, ele tem 100.000 metros quadrados. E por mais que você ande por lá, um diretor precisa ficar 5 anos lá para conhecer tudo que tem lá sob a sua regência. Cerca de 800 médicos trabalham lá dentro todos os dias e 3.500 funcionários. Quer dizer, é um desafio muito grande e me desesperava muito. E naquela época ele custava R$1 milhão por dia. Hoje ele custa 3. Então eu chegava no hospital e dizia, puxa, já é 8 horas da manhã, da meia-noite até agora já gastaram tantos R$1.000. E o que será que aconteceu? Esse hospital estava muito engajado, as pessoas desse hospital estavam muito engajadas nos movimentos sindicais e nos movimentos populares relacionados ao servidor público. Tinha uma força muito grande. 1988 é o começo da redemocratização e lá em São Paulo já tinha o SUDES, que era o Sistema Unificado de Saúde. O IANSP e o seu hospital, com esses volumes de profissionais que tem lá dentro, quase 800 doentes internados, e mais todo aquele volume de gente transitando lá dentro, e mais todo o ativismo político que estava acontecendo naquele momento, a Constituição estava sendo discutida, e eu me angustiava muito em como lidar com isso. Era greve em cima de greve, interrompe atendimento, um monte de gente desesperada. E uma dessas confusões aí, numa tarde de sábado, me encontro com o meu irmão, Douglas Gerson Braga, que estava voltando da Alemanha, onde ele tinha ido, custeado por algum sindicato, estudar as relações trabalhistas, sociais trabalhistas, da Alemanha na década de 80, onde o sindicalismo era forte a ponto dos sindicatos serem proprietários do Deutsche Bank, do banco alemão forte, E tinha vindo com a cabeça cheia de ideias de se estabelecer um processo de negociação sindical pautada por todas as proteções possíveis, dentro de regras muito claras, muito bem estabelecidas, limites, etc., de se construir o que nós estávamos construindo na Constituição, que é a gestão participativa, que é a base da social-democracia de verdade. O governo existe para atender as necessidades sociais. E aqui eu estava penando para conseguir que o conflito, que é inerente a todo momento de uma administração, de um hospital de esporte, de uma organização de esporte, é natural o conflito, o confronto que era indesejável. O conflito é inevitável. Então, e ele me vem com essa história de, olha, tem isso. Eu falei, eu estava descobrindo a penicilina para tratar a pneumonia. Eu falei, eu estou com um baita de um problema. Você tem uma bela solução onde não tenha de aplicar, por que não construir um espaço desse aqui dentro? Vamos embora. Na mesma hora eu liguei para o Zé Carlos Ramos, com quem eu tinha ido para o Hospital do Servidor e para o IANSP. O Zé Carlos tinha sido meu professor lá em Ribeirão Preto.
Nós tínhamos vindo junto, inicialmente para implantar a PUC em Campinas e depois fomos para o IANSP. E ele era o superintendente do IANSP. O IANSP tem o porte de uma secretaria dentro da estrutura do governo do Estado naquela época. Então, liguei para o Zé Carlos e falei, Zé, nós temos um negócio bom aqui para a gente fazer. E fomos para a casa do Zé Carlos. Discutimos isso, acabando de tomar a cerveja que a gente tinha direito no sábado. Na segunda-feira sentamos e começamos a negociar isso, escrever isso. Até que alinhavamos toda vez que você vai implantar uma mesa de negociação, tem uma pré-negociação. Então há um momento grande de entendimento, de diálogo, não no combate, na disputa política, mas na disputa para quem vai fazer ou desencadear a política da melhor forma em relação às consequências, a finalidade que está lá na Constituição, na administração pública, artigo 37 da Constituição, diz que um dos princípios é a finalidade. É a legalidade, a moralidade e a finalidade. Né? Legalidade mais finalidade dá a moralidade. Eu posso fazer a melhor coisa. Está aí. Hoje, o que está acontecendo no Brasil hoje é isso. Tudo bem, alguém é contra que a Friboi de açougue vire uma maior multinacional de carne do mundo? Não, ninguém é contra isso. Agora, se há uma distorção da utilização desse poder para lesar terceiros, para lesar a economia popular, é problema. Porque virtude vira vício, é uma espiral, é só uma questão de virar para um lado ou virar para o outro. Virtude e vício andam junto. Então, como é que a gente construiria uma relação virtuosa que fizesse com que o movimento sindical não se acanhasse como um pelego que aderiu à administração, que era de outra vertente, era PMDBista na época, né, que tinha um secretário, o Dr. Pinotti, e tinha o SUDES funcionando já em São Paulo. Então a avó do SUS já estava lá tentando juntar gente diferente no mesmo ambiente, com contratos de trabalho diferentes, com jornadas diferentes, com mecanismos de seleção diferenciados, diferentes. Então tínhamos múltiplas culturas, e múltiplas culturas de sindicato, cada um com o seu vertente também. Então, teve toda uma fase de namoro, onde estabeleceram-se protocolos de relacionamento, o que podia, o que não podia, até onde podia, para que a mesa não se transformasse numa guerra, num debate para ver quem ganha, mas que construísse resultados. Então, isso tudo está relatado detalhadamente nesse livro, que só foi publicado 10 anos depois desse momento que eu estou falando, que se chama Conflitos de Eficiência e Democracia na Gestão Pública. Participamos do projeto eu, Roberto Nogueira, Paranaguá, Santana, e Douglas Erson escreveu o texto, mas nós estamos elencados como pesquisadores da arrumação dessas coisas para vir para dentro desse livro. Aqui tem outras experiências também relatadas, em formatos diferentes do que nós fizemos no Hospital do Servidor. O Hospital do Servidor, apesar de serem servidores públicos, eles eram CLTistas. Portanto, todo o balizamento das questões a serem negociadas estava dentro das regras da CLT. Então, aí entram aqui no livro, está bem detalhado, de todas as coisas que precisam ser respeitadas para que esse contrato seja verdadeiro. E como o contrato é por adesão, e a regra é da CLT, o formato que foi possível ser feito foi um formato de convênio. Então, em função da finalidade do hospital, das necessidades decorrentes dos conflitos ali existentes, das demandas legítimas dos trabalhadores, de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua remuneração, reduzir jornada estafante, poder distribuir suas férias de forma diferenciada, enfim, todas essas novas coisas teriam que estar dentro da legalidade.
teriam que passar por um processo administrativo, burocrático, na forma do direito público, extremamente burocrático e estruturante. Então tivemos que começar esse processo de negociação através de protocolos, e esse protocolo então era negociado até produzir um efeito prático desejável. Todos esses protocolos estão registrados, eles aparecem aqui no livro, e cada um desses protocolos tratou, lidou com um aspecto. Por exemplo, a Associação dos Funcionários, a FIANSP, ela tinha determinadas demandas que a associação, a MIANSP, que era dos médicos, sequer estava interessada em ouvir, né? Então tinha que discutir e ponderar com a FIANSP o que poderia ser feito em relação às questões específicas dos trabalhadores. Agora, os trabalhadores de um hospital vão da enfermeira, no caso da FIANSP, até o faxineiro, até o guarda, até o funcionário do almoxarifado. Então, são demandas de diversas ordens, né? E a questão dos médicos passa por outro contexto, outra dinâmica, outra maneira de contratar trabalho. A regra é a mesma, é contrato. Mas a finalidade do exercício daquela atividade se distribui no tempo, no espaço, na intensidade, no conhecimento de uma forma muito diversa. Então, tivemos que trabalhar ponto a ponto cada detalhe desse que era trazido como demanda que vinha dessas representações. Na época, se não me engano, o Sindsaúde ainda não alcançava, porque o Sindsaúde cuidava de todos os outros, das outras representações de funcionário público do Estado, menos o do IANSP, porque era seletista. Então, teve também que tudo isso teve que ser conversado, explicado, desenhado. Entrou muito advogado no meio dessa história. O princípio da legalidade era ferozmente levantado como impossibilitante daquilo. Mas conseguimos realizar essas negociações e o conjunto desses protocolos foram assinados numa ata, numa cerimônia pública, com a participação de gente da Secretaria de Administração, do Ministério, na época não era o Ministério da Administração, mas a Secretaria da Administração, do nível federal, que participou lá, de outras instâncias de governo, que eu não me lembro agora, mas foi uma cerimônia grande e isso tomou vulto, porque a Constituição, o processo constituinte, estava em busca de soluções para os problemas da estrutura do Estado. E nós caímos num momento oportuno ali para fazer isso. Acho que sim, para título de introdução, está aí. Eu acho que esse livro está bem detalhado, até em excesso, para a maioria de nós que estão mais envolvidos com a questão da gestão e não da questão do direito administrativo, né? Ou do direito do trabalho. Em 91, eu saí da direção do Hospital do Servidor, o Zé Carlos saiu da superintendência e a vida continuou por lá. E várias coisas aconteceram e estão relatadas também nesse livro, porque ele é escrito em 98. Então a gente pôde catalogar muita coisa que aconteceu depois, inclusive, da nossa passagem por lá. Eu voltei para Campinas, que era meu município de moradia, onde era professor da PUC, de Campinas, médico do ambulatório do IANSP em Campinas e médico do INAMPS, que ainda existia. Portanto, eu era o SUDES personalizado nos meus contratos de trabalho. Certo? Eu trabalhava no aparelho formador, na CLT, e ainda CLT do INAMPS, mas que vai se tornar carreira de funcionário público. E eu fazia tudo isso dentro da prefeitura de Campinas, ou seja, outro órgão, em cargo de assessoramento, etc., DAS. Né? E quando eu voltei para Campinas, eles já tinham notícia do que tinha acontecido lá no IANSP e tinham montado de uma forma diferente
porque tinha que obedecer à regra da organização da administração pública do município de Campinas. Ele não podia se pautar pelas regras do Estado de São Paulo, dentro do município, que era uma ilegalidade. Então, eles haviam criado uma comissão permanente de negociação, que era um órgão da administração. Quem presidia era o secretário da administração, com a participação do secretário de Negócios Jurídicos ou seu preposto, e com todo o rigor, porque a Constituição já vinha apontando que você não podia mais trabalhar com um orçamento público elástico. Então, jamais você poderia gerar um gasto, aumentar um gasto, principalmente com profissionais, com trabalhadores, com servidores públicos, sem que estivesse na Lei de Diretriz Orçamentária, na LO, na Lei do Orçamento, no Plano Plurianual, quer dizer, toda uma gigantesca burocracia que existe até hoje, porque quando inicia uma gestão, ele vai se programar para começar de fato a fazer a gestão a partir do segundo ano. E a gestão dele se estende até o primeiro ano do próximo. Então, tudo que a gente fizesse, ou que se fizesse ali, teria consequências para frente. Então, essa comissão permanente, ela cuidava disso e fazia a intermediação com os sindicatos dos trabalhadores do município de Campinas. Na época, era uma reivindicação muito pesada e forte das auxiliares e atendentes de enfermagem, né, que chamava assim, para reduzir a jornada de 8. A jornada de trabalho era de 8 horas, com 2 horas de almoço. Ou seja, essa pessoa ficava 10 horas por dia à disposição do posto de saúde, ou da unidade de saúde que ela trabalhava. E começava o posto a funcionar às 7 da manhã e ia até às 5 da tarde, que fechava às 10 horas. Só que a população queria o posto de saúde aberto até às 19, porque é a hora que a mãe chega em casa e encontra a criança com febre, né? Essas aproximadamente 300 pessoas, resolveram, por conta e risco, alterar a jornada, fazer jornada de 6 horas contínuas, sem interrupção de almoço. E se colocaram numa situação muito perigosa, porque elas poderiam ser demitidas por justa causa, por não cumprir contrato, né? E todos concursados. E estavam lá numa briga feroz com o governo em busca de uma solução, mas a coisa tinha descambado já, as relações políticas do governo, da gestão, que era petista, e os sindicatos também eram petistas, só que havia um desentendido. Tanto é que o PT saiu e o prefeito da época saiu do PT. Então, esse conflito já estava se instalando, e essa história da jornada entrava como um componente que depois vai redundar numa greve gigantesca de 25 dias, onde todo o município entrou numa grande confusão. Então eu me dispus, chegando lá de volta, enquanto atuei como um mediador, mas eu era diretor de Planejamento e Gestão da Secretaria de Saúde, e lá mais para o final eu era o superintendente do Hospital Municipal, que é o Hospital Mário Gatti. E essa coisa da jornada também passou a ser defendida dentro do Hospital Mário Gatti, que é um pronto-socorro, o único pronto-socorro municipal funcionando naquela época. Bom, como arrumar essa coisa? Então, a primeira coisa que nós pedimos foi autorização para o prefeito, para que ele, a partir da Comissão Permanente de Negociação, instalasse um grupo de estudo que iria produzir uma matéria que respaldasse as vantagens e desvantagens de se alterar a jornada. Bom, e o prefeito concordou, autorizou, delegou que a comissão processante permanente,
Comissão Permanente de Negociação, participasse para e passo. Nada poderia acontecer sem a aprovação da Secretaria da Administração. Nada poderia acontecer fora do parâmetro jurídico, né? Mas, pela primeira vez, nós conseguimos, pelo clima criado, pela confiança que se estabeleceu, o embate baixou para o nível do diálogo, da conversa, do entendimento. Então, nós estabelecemos os pré-requisitos genéricos, quando se pode e quando não se pode negociar. Cada proposta tinha que ser medida pelo parâmetro estabelecido: legalidade, finalidade, interesse público, aquilo que não localiza, não está destinado a um indivíduo, o coletivo prepondera sobre o individual, que não fosse direcionado para uma especificidade, uma carreira, ou para alguém que estava em posição de relevância. Enfim, foi construído todo um roteiro do que se podia e não se podia negociar. Quando havia dúvida, coletava-se os pareceres das diferentes áreas e checava-se se estava o requisito legalidade estava pleno. Essas coisas também estão contadas neste livro e no que eu mostrei anteriormente, nesse aqui também. E vai ser publicada posteriormente numa coletânea de 12 volumes, o volume 9 dessa coletânea chamada Saúde e Cidadania, onde a gente vai contar com detalhes como que foi feito todo esse processo de negociação. Precisamos discutir desde o que era negociação, o que significava essa palavra, o que ela poderia produzir. Tivemos que construir conceitos amigáveis de que até para terminar uma guerra precisa de negociar. Até para trocar prisioneiro precisa de negociar. Então, o não negociar é destruir a política. E o negociar não é se submeter uma parte à outra. Não é cooptação, não é conluio, não é amizade, não é nada disso. É negociação. Tem interesses de um lado, tem interesses do outro. E o que baliza isso? O interesse da comunidade, da sociedade, da população, do contribuinte, do cidadão, afinal. Então, qual era o parâmetro? Nada poderia ser negociado se não fosse demonstrado cabalmente de que aquilo a população ganhava. E teria que ser batizado e crismado pelo Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Regional, como mandava já, aí no caso o SUS já existia. A Lei 8080 é de 1990, eu estou falando de 92. Mas engatinhava os conceitos. A administração pública, a secretária da Administração e de Negócios Jurídicos, ela me odiava. Ela falou: você está inventando um mundo novo? Eu falei: não, eu não. Você que é advogado, não sou. Eu estou inventando uma ferramenta de que a gente possa atender os anseios da população conforme está lá na Constituição. Só me desculpa, mas quem tem que saber da Constituição são vocês, não sou eu. Mas eu sei, está lá. Sei porque fui aprender com advogado, que era meu irmão. Ó, desculpa, não tenho arrogância nenhuma nisso, mas eu acho que a gente está num caminho melhor do que do administrativismo burocrático que vocês estão defendendo. Isso acabou. Tanto é que tem a lei orgânica do município, que é o equivalente à Constituição. E ela me disse, ela era uma nordestina arretada, ela me disse: mas vocês estão querendo fazer uma Constituição para cada município? Eu falei: eu não. Eu só estou atendendo o que está acontecendo. Veja em que nível que chega essa conversa. E tá bom. Então, acertado que nada será negociado que não esteja cabalmente aprovado pelos órgãos de controle da população, que são os conselhos, e que fosse aritmeticamente demonstrado, não poderia, era nulo e acabou. Certo? Então, isso já botou um limite, tanto para a administração ao dizer não,
quanto para o movimento lá de trabalhadores dizer sim, nós queremos, se não for assim, tá. Então, pela primeira vez, eu disse, então tá bom, tem aqui, vindo do Conselho, qual é uma proposta que é comum lá e que está abundante? Pega as atas. Abri o posto de saúde até às 19. Ótimo, de bom tamanho. Bom tamanho. Vamos medir quanto custa aumentar o posto de saúde de 17 para 19 e se isso é compatível de uma forma melhor com a jornada de 8 ou com a jornada de 6. Segunda coisa, vocês sabem qual é a produção da sua unidade? Não, não sabemos. Nunca contaram. Puxa, a maior praça bancária do Brasil naquela época era Campinas. Eu falei, se for às 10 horas da manhã, às 10h05, qualquer agência sabe quantos fregueses entraram lá, que dinheiro tiraram, que dinheiro puseram, a contabilidade vai até a quarta causa decimal, e nós estamos amputando perna, tirando apêndice e não sabemos o que está acontecendo. Só vamos saber isso 2 meses depois, que é a hora que vem o relatório. Isso não pode. Nós temos que ter uma ferramenta que meça o que está acontecendo na hora, online. Não tinha nada de internet. Era precaríssimo. Nem telefone algumas unidades tinham. Nem piso não tinha. Tá certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Aí foi cada um para a sua unidade. Mediu tudo. Montou, planilhou. Ficou espantada das coisas que fazia, porque não sabia o que fazia. Tomou conhecimento do que era próprio dela. Ela estava produzindo aquilo e não sabia como. E nem sabia contra-argumentar com usuários que estavam aborrecidos por uma coisa ou por outra. Enfim, falei, tá bom, tá aqui o catálogo. Cada um fez o seu. Tudo que nós conversarmos para atender a demanda da população, que o posto passa a fechar às 19. Nós vamos estender o serviço para a população. Não poderá ocorrer nada menos do que foi esse quadro que vocês colocaram aqui. Então eu estava construindo as bases para um contrato. A partir de uma demanda popular que, por acaso, estava aproximando do que precisava acontecer em relação à demanda do trabalhador. Então a gente foi amarrando isso passo a passo. Então, a prefeitura ainda dava uma série de abonos de falta. Falta banco no dia do pagamento, falta escola para levar o moleque lá em alguma atividade, falta vacina para os filhos do trabalhador, enfim. Tinha mais uns 10 dias ou mais por ano que acabavam sendo perdidos, porque uma jornada, a mãe ficava o dia inteiro na unidade, e a casa ela precisava cuidar, os filhos precisavam cuidar. Uma jornada de 6, se fosse distribuída a primeira jornada das 7 mais 6 e a outra do ponto até as 19, eu tinha 2 jornadas de 6 sem nenhuma interrupção e cobria 12 horas. E a soma desse custo, se houvesse redução da remuneração, e eles concordavam, porque o que eles queriam era a redução da jornada, mesmo que fosse onerando o salário, o recebimento, eles toparam. Então, quando fechamos essa conta, se vai manter toda a produção igual, pode ser até que aumente, pela otimização do horário, porque eu jogo para as 2 pontas onde a otimização é mais intensa, que é de manhã e no final da tarde. E o meio da tarde eu posso até fazer uma jornada distribuída de tal forma que eu tenho menos gente naquele interregno da hora do almoço. Bom, isso tudo calculado, o aumento, o incremento de contratações hora que deveria ocorrer não passava de 20%. Que era um custo barato pelo que estava fornecendo para a população, mais 2 horas de atendimento com otimização do resultado. Então, conseguimos fechar isso e apresentar isso na forma de um relatório, eu estou simplificando, na forma de um relatório que foi para a Comissão Permanente de Negociação, foi devidamente analisado pelo setor administrativo, jurídico, orçamentário e tal, e foi feito, então,
uma medida, um termo, que viria a ser um projeto de lei que foi encaminhado aos vereadores, à Câmara de Vereadores, para aprovação. Nós fomos lá ativamente discutir com os vereadores, explicar isso do jeito que eu estou explicando aqui, como tinha se dado a coisa toda documentado, sim, coisa inédita, em um espaço de dias. A gente tinha uma legislação com essa complexidade aprovada na Câmara e virou lei. E virou texto de lei. Não virou texto de discussão de sindicalista, nem de administrador, nem de gestor, nem nada. Virou texto da lei. Fica alterada a forma de contratação na forma da lei e tal, blá, 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 para. Quem, como estende, como entra, como sai, se gera direitos adquiridos, não gera direito adquirido, intervalo de tempo que eu posso mudar de uma jornada para outra. E foi feito. E isso tudo, então, está dentro desses livros aqui, inclusive com a forma de fazer, o relatório da mesa, o relatório do que foi encaminhado para a comissão processante, a comissão permanente de negociação, o que a comissão apresentou para o prefeito, o que disse o secretário de administração, como foi lá para a prefeitura, lá para a Câmara e como foi editada a lei. Tá tudo aí. Eu acho que esses dois exemplos, para não nos perdermos na abundância que isso aí traz, como coisa para ser levada, como memória para ser levada, dá para negociar. A negociação ela foi feita para ambiente de conflito, onde se deseja de comum acordo evitar o confronto. O confronto não interessa para a sociedade e, enquanto servidor público, eu não posso apostar no confronto, como está acontecendo no Brasil hoje. Aposta no confronto, a população perde. 14 milhões de pessoas vão para o desemprego. A angústia se dissemina, o endividamento das famílias se dissemina. Ninguém mais tem coragem de trocar de carro, porque não sabe o que vai acontecer depois da manhã. Então, eu acho que isso aqui é uma lição de bom senso, que deveria ser usado mais intensamente, mais permanentemente, para todos nós que estamos dentro de governo, de um lado ou de outro, como trabalhador, ou como gestor, ou como simples contribuinte, ou como usuário, que isso volte, tome gosto novamente e que aconteça.